Bom, desde já eu queria agradecer a todos os presentes. Hoje celebramos o início da nossa terceira edição de Tertulias da Jota. Antes de mais, gostaria de agradecer em especial à equipa organizadora destas tertulias, desta edição, à Joana, à Nia, à Letícia e a todo o resto da equipa da Universidade Jovem que comigo participam deste local de encontro, onde os jovens que estudam e com certeza podem conversar e, portanto, também tem um papel importante junto à população mais jovem, falar no processo de construção de cidadania e informação para a nossa geração. E não podem disso, ou seja, estas tertulias serão sobre os jovens, serão sobre o futuro e, portanto, ao longo deste ano letivo, procuraremos fazer tertulias de 15 em 15 dias, onde hoje falamos do passado, do projeto da construção do futuro, e depois haveremos de abordar aquilo que são os desafios que a Europeia encontrará ao longo dos próximos tempos, cabe aos jovens interessar-se sobre eles. Aqui, esta tertulia tem um papel muito importante de conseguirmos dar a palavra aos jovens e, portanto, a particularidade de serem também as perguntas que guiam a conversa, que guiam o tema que é nestas tertulias. E, portanto, pedimos aos oradores que façam uma breve introdução matemática da área, não mais de 10 minutos, em especial nesta que terá que levar a 7h45. Pedimos uma pequena apresentação para depois estamos a ouvir ao máximo os nossos jovens. Não vou alongar muito mais nesta introdução, passando a palavra também aos nossos oradores. Queria agradecer a sua presença, a presença do Dr. António Lopes e a presença do Dr. Paulo Lourenço, assim como também todos os que estão online conosco, através da sala de vídeo. E passaria, se calhar, a fazer uma breve aplicação particular de ambos os oradores, antes de darmos início à conversa. Começando pelo Dr. António Lopes, dizer que é presidente da direção da Eurovisão de Portugal, é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e vem a servir e exerceu diversos cargos de alto poder na política nacional e europeia, onde se destaca o Ministro da Segurança Nacional e Ministro da Administração Interna, deputado e eurodeputado e também quadro na Comissão Europeia. Destaca-se por ser um especialista nestas temáticas de segurança e defesa, como diz também, que vai ser presidente da Comissão de Estudo da Organização de Portugal. Passando também a apresentar o Dr. Paulo Lourenço. O Dr. Paulo Jorge Lopes Lourenço é atualmente diretor-geral da Política Nacional, do Ministério da Defesa Nacional, é licenciado em Direito pela Universidade Católica de Lisboa e mestre em Ciências Jurídico-Comunitárias, com a tese de mestrado de Fundamentação dos Atos Comunitários. Frequentou o curso de Educação Avançada e Corporate Governance na Nova Business School. É diplomático de carreira desde 1995, tem desempenhado funções nas embaixadas de Portugal em Luanda, Londres, Sarajevo e Belgrado. Foi cônsul-geral em São Paulo, foi adjunto do Ministro do Estado dos Negócios Estrangeiros e adjunto diplomático do Ministro da Defesa Nacional. Não me alongando muito mais, passaria a palavra ao Dr. Paulo sobre a questão das Muito obrigado, Miguel. Eu queria, obviamente, eu não sou orador, o orador é o Dr. Paulo Lourenço, que muito prazer que recebemos hoje na nossa área de trabalho. Eu queria simplesmente aproveitar esta oportunidade para saudar a iniciativa que o Evangelho Jovem, segundo esta comissão, apresentada pelo Miguel, pela Leonora e pelo Rubio, tem levado a cabo durante este período da nossa crise pandémica e que tem mobilizado centenas de jovens ao longo de todo o país com debates sobre os mais diversos temas e com a presença de entidades muito qualificadas. Uma das, diríamos que neste momento nós estamos a iniciar a segunda temporada desta série de tertulias. Como o Miguel já anunciou, o grande objetivo é, de facto, de ajudar os jovens a
compreender melhor a União Europeia, os seus objetivos, as suas políticas, e assim também mobilizá-los para participarem como cidadãos ativos e interessados na construção do projeto europeu. E com este diálogo sobre a construção europeia, nós estamos também a responder ao apelo que os líderes europeus fizeram no passado Dia da Europa, no dia 9 de maio, quando anunciaram a preparação da Conferência sobre o Futuro da Europa, que terá lugar na próxima primavera de 2022, lançando apelos para que todos contribuam com as suas ideias, com as suas propostas para o futuro desta Europa. Nós sabemos que os jovens nem sempre têm estado, digamos, no campo daquilo que poderiam ser os grandes defensores da Europa. É certo que nós vimos, na ocasião do referendo inglês, do Brexit, os jovens ao lado dos que pretendiam a continuação na Europa, mas também estamos a ver em alguns países como movimentos e partidos eurocéticos têm cativado muita adesão dos jovens. E esta é uma advertência que eu gostaria de fazer, porque é um dever nosso, das nossas gerações mais velhas, daqueles que contribuíram para, de certo modo, chegarmos ao ponto em que chegamos, alertar a nossa juventude da Europa, com o seu papel na construção desse futuro. Porque, na verdade, para nós, digamos, para mim, o futuro já é curto, mas mesmo assim eu diria com toda a frontalidade que o meu futuro, como o vosso futuro, só pode ser verdadeiramente o futuro europeu. Hoje temos, como já o Miguel anunciou, esta série de debates vão centrar-se sobre as mais diversas temáticas no quadro vamos analisar questões de política de defesa, como devemos analisar questões no quadro da economia, no quadro dos problemas sociais, no quadro do papel da Europa no mundo, no âmbito da própria democracia europeia e da coesão social que todos nós desejamos ver fortalecida, da solidariedade, da promoção dos grandes valores fundadores deste grande projeto. Hoje iniciamos exatamente estes debates com um tema de maior interesse, que é a análise desta política construção europeia e os esforços que têm sido feitos no quadro da segurança e defesa europeia. Temos o presente, como já foi anunciado, ter como nosso orador principal o Sr. Dr. Paulo Lourenço, que atualmente é diretor-geral da Política de Defesa Nacional, mas que já desempenhou importantes cargos na sua carreira diplomática, foi chefe de gabinete do Sr. Ministro da Defesa Nacional e hoje desempenha na estrutura do Ministério da Defesa Nacional, se me permite, um lugar destacado como o assessor do Ministro da Defesa Nacional para a formulação das grandes linhas de orientação estratégica, do planeamento estratégico e das noções externas de defesa. Portanto, é com muito prazer que lhe damos as boas-vindas, é com muito gosto que vejo aderir a esta nossa iniciativa. Muito obrigado, Sr. Paulo Lourenço. Obrigado. A seguir, a palavra. Obrigado, Sr. Paulo Lourenço. Muito obrigado, muito obrigado, Sr. Professor Dr. António Figueiredo Lopes, muito obrigado, Dr. Miguel Gomes Carvalho. Eu julgo que me estão a ouvir bem, estão ótimo, muito obrigado. Queria, antes de mais, começar pelo óbvio, que é agradecer este amável convite que o Dr. António Figueiredo Lopes, Presidente da Eurodefense, me lançou e que aceitei prontamente. Talvez começando justamente por estas palavras que agora nos dirigia a respeito do caminho longo que ainda temos que percorrer para esclarecer a sociedade civil, não só a sociedade civil, mas a comunidade
política portuguesa sobre os grandes desafios que a Europa representa para nós e o papel particular que os jovens devem ter a esse respeito. E por isso eu queria começar por agradecer este convite, que aceito com muito gosto, e a minha disponibilidade, aliás, permanente, total, para poder participar em eventos desta natureza, onde de resto a Eurodefense tem tido um papel muito importante, às vezes discreto, mas sempre muito importante, e eu não queria deixar também de começar por fazer este reconhecimento enquanto diretor-geral. Eu lembro que nós estamos neste momento numa fase particularmente exigente, basta acompanhar com o mínimo de atenção o que está a acontecer na Europa e fora dela, para perceber que nós estamos a viver hoje um mundo, julgo que é consensual, um mundo mais difícil, um mundo mais adversarial e mais imprevisível do que aquele que tínhamos há 5, 6 anos atrás. Acho que isto é muito evidente e não é preciso ter responsabilidades particulares nesta matéria para o reconhecer. Também, aproveitando, para lembrar que estamos neste momento em pleno processo da Conferência sobre o Futuro da Europa. E também a esse respeito dizer que, embora a Conferência sobre o Futuro da Europa, que é um exercício que procura justamente ouvir de forma direta a sociedade e os jovens sobre aquilo que a Europa deve ser, lembrar que existe uma dimensão no processo que foi iniciado que diz justamente respeito ao papel que a Europa deve ter no mundo e, portanto, também aí, obviamente, a defesa tem um papel e tem um lugar para essa discussão. Eu procurarei ser conciso e sintético, talvez fazendo um conjunto de pontos mais de natureza enunciativa e depois deixar talvez um pouco depois à fase da interação a oportunidade para podermos conversar sobre alguns aspectos mais em detalhe. E começava se calhar por dizer isto, que às vezes não é muito evidente, é de que quando falamos da construção do projeto europeu, às vezes esquecemos de que, na verdade, na sua gênese está a defesa. Estão aspectos ligados à defesa. Porquê? Porque, basicamente, o projeto de integração europeia, tal como o conhecemos, resultou da necessidade de fazer uma construção para permitir que a Europa se erguesse dos escombros da Segunda Guerra Mundial e a necessidade de garantir, através da criação de um projeto e de uma interdependência, que o conflito entre estes países europeus se tornasse simplesmente, para usar uma expressão mais simples, inviável. E, portanto, a construção do projeto europeu está ligado, de certa forma também, à defesa entendida como a manutenção da paz, a criação de condições para a manutenção da paz, que é, em última instância, a melhor definição de defesa. Por outro lado também, lembrar, recuando um bocadinho o ponto que eu fazia sobre a complexidade dos tempos em que vivemos, que a atual escala, severidade dos riscos e ameaças internacionais tornaram patente para a União Europeia, a partir de uma determinada altura em particular, que ela não tinha outra alternativa que não fosse assumir maior responsabilidade pela sua própria defesa e pela segurança das suas populações. E, portanto, esta é também uma dimensão que, entretanto, se tornou mais evidente a partir de uma determinada altura na vida e nos processos da União Europeia. E a verdade é que ela hoje é uma realidade, embora ela esteja num processo de amadurecimento. E hoje posso citar aqui, de uma forma apenas a título de exemplo, posso citar aqui que quando dizemos que a defesa europeia é hoje uma realidade,
Isso significa que existem hoje dimensões de trabalho da União Europeia, na qual os Estados-membros participam ativamente, que sugerem que essa defesa não é apenas já uma declaração ou uma vontade, mas um conjunto de processos que se está aos poucos a articular. Eu podia dar o exemplo da pegada operacional que a União Europeia hoje já tem, as suas missões e operações, a sua grande maioria missões de treino, portanto missões não executivas, mas também missões executivas que já dispõem, e elas já hoje são significativas, e Portugal tem estado muito ativo em todas elas, quer a participar, quer a comandar. Eu podia falar aqui também do chamado C2, capacidade de comando e controle. A União Europeia já tem hoje um embrião de comando e controle, que é a capacidade de comando e controle de operações que tem para o perfil de operações que tem, e portanto é o retrato do tipo de desenvolvimento operacional que dispõe. Existem projetos de cooperação estruturada permanente, é um processo a que podemos dedicar um bocadinho mais tempo depois, se tiver interesse. Existe a revisão anual coordenada de defesa, o chamado CARD, que é um processo que procura fazer o mapeamento das capacidades militares e de defesa que os Estados-membros dispõem. Existe o Fundo Europeu de Defesa, uma novidade mais recente, e que significa que a União Europeia hoje já está na posse de um fundo que permite fazer investimento em montante significativo no desenvolvimento de capacidades europeias e para tornar a defesa europeia mais inovadora e mais capaz de responder às suas necessidades. E, portanto, a chamada Política Comum de Segurança e Defesa, inaugurada no Tratado de Lisboa, a PCSD, é hoje real, é uma realidade em formação, e, ao mesmo tempo, eu poderia dizer que, a par destes vários processos que têm estas siglas todas, se está hoje a desenvolver aos poucos, de uma forma um pouco mais orgânica, uma cultura de defesa europeia, uma cultura estratégica que é um pouco a cola que vai juntando estas diferentes dimensões de trabalho que me referia e que depois vai criando este efeito, se quiserem, bottom-up, de aceleração destes processos em respeito a um objetivo estratégico partilhado pelos Estados-membros da União Europeia. Portugal não foi um dos Estados fundadores do projeto de integração, mas a sua adesão na década de 80 aconteceu de forma coincidente com grandes mudanças políticas que culminaram com a criação da União Europeia, e a verdade é que nós sempre acompanhámos e apoiámos ativamente o desenvolvimento da Política Comum de Segurança e Defesa, que eu há bocadinho referi, desde a sua gênese do Tratado do final da década de 90 até ao lançamento das primeiras missões na década seguinte. E, portanto, Portugal tem estado, na verdade, sempre na linha de frente dos grandes movimentos de ruptura, se quiserem no sentido positivo, que produziram saltos na defesa europeia. Gostava também daqui de trazer um bocadinho à colação a experiência da presidência do Conselho da União Europeia. Como sabem, os países europeus, os Estados-membros da União Europeia aproveitam as presidências rotativas do Conselho para fazer avançar os seus interesses principais, as suas agendas no concerto europeu. Desde o Tratado de Lisboa, portanto desde 2009, desde o Tratado de Lisboa que houve aqui uma mudança significativa. É de que a presidência das reuniões do Conselho da União Europeia, na sua formação negócios estrangeiros, portanto o chamado Conselho de Negócios Estrangeiros, onde está também incluída a dimensão de defesa,
passaram a ser asseguradas não pelos Estados-membros que asseguram a presidência, pelo Estado-membro que assegura semestralmente a presidência, mas pelo alto representante da União Europeia. E, portanto, deixou de ser em sistema rotativo, embora, obviamente, o alto representante trabalhe em função hoje de um programa que é definido a 3, no nosso caso, como sabem, foi com a Alemanha e com a Eslovénia, e, portanto, esse programa, obviamente, tem uma coerência que o alto representante da União Europeia procurará seguir e procurará assegurar, mas em todas as circunstâncias isto mudou um bocadinho a natureza do nosso trabalho, porque passou a haver uma entidade, o alto representante, acompanhado do Serviço Europeu de Ação Externa, a assegurar, no fundo, uma linha de trabalho contínua que atravessa as várias presidências rotativas. E, portanto, esta presidência portuguesa que nós tivemos no primeiro semestre tem se quiserem, este aspecto interessante, que é simultaneamente a primeira presidência em que nós temos uma forte componente de defesa. Eu diria que fiz as outras 3, é talvez a primeira presidência portuguesa da União Europeia com uma agenda verdadeiramente robusta de defesa, numa altura em que já não pertence aos Estados-membros, neste caso a Portugal, fazer a presidência nesta área do ponto de vista rotativo. E, portanto, isto eu acho que é um aspecto que deve ser tido em consideração quando fazemos a avaliação. Por outro lado, e não posso deixar de o dizer em jeito de balanço, dado o envolvimento significativo que a Direção-Geral de Política de Defesa Nacional teve nesta matéria, o facto de este semestre, primeiro semestre de 2021 da presidência portuguesa do Conselho, ter sido um semestre em que se registou um conjunto muito significativo de mudanças nesta área e, portanto, eu poderia dizer, sem ligeireza, que nós tivemos, durante este semestre, obviamente que estes processos não começam nem terminam connosco, é um conjunto, para já o trio das presidências, mas também um conjunto, obviamente é um trabalho que vem sendo consolidado, mas Portugal procurou dar de facto a esta área um impulso significativo e, na minha opinião, a presidência portuguesa acabou por influenciar de forma apreciável os profundos processos de transformação que têm estado em curso na União Europeia. Eu aqui citaria, só para dar alguns exemplos, o processo de redação de uma futura bússola estratégica europeia, que há de ver a luz do dia, em princípio, no próximo semestre, que será a presidência francesa da União Europeia, e, portanto, eu suspeito que no primeiro trimestre de 2022 teremos um verdadeiro, e pela primeira vez, verdadeiro conceito estratégico europeu, e esta fase, este semestre que foi assegurado por Portugal, que nós chamamos a fase do diálogo estratégico, foi um semestre essencial porque permitiu explorar do ponto de vista conceptual e político os limites da discussão. Como sabem, não é simples esta discussão, porque obviamente nós estamos a falar de um conceito estratégico que tem que se compatibilizar com os conceitos estratégicos dos respectivos Estados-membros da União Europeia e com o próprio conceito estratégico da NATO. Mas o impulso que Portugal conseguiu dar a estes debates da bússola estratégica, eu acho que foram significativos. Por outro lado também, nós temos nos batido, quer durante a nossa presidência, quer antes e depois, por uma governança da Europa da defesa que seja sustentada e que seja assente num princípio de coesão dos Estados-membros, de forma a que todos os Estados-membros consigam rever-se no essencial dos nossos interesses estratégicos comuns. A percepção das ameaças, e eu recordo que nós, no final do ano passado, tivemos pela primeira vez uma avaliação
europeia das ameaças. Foi a primeira vez que isto aconteceu e é também um sinal claro de quanto avançamos. Portanto, os serviços de informação dos vários Estados-membros, através dos seus inputs, permitiram-nos fazer um documento com a avaliação conjunta das ameaças à União Europeia, mas dizia eu, essencial que nós neste exercício consigamos encontrar um denominador comum que não seja apenas o mínimo denominador comum, mas um denominador comum que nos permita ter uma identificação essencial daquilo que são os nossos interesses estratégicos comuns. Não é um exercício, como deve imaginar, para soberanias, nomeadamente soberanias antigas, não é um exercício fácil, mas é um exercício indispensável. Por outro lado, há bocadinho referia-me a alguns destes processos em curso, lembrar que a União Europeia hoje tem alguns instrumentos de apoio que têm feito o seu caminho, cada um ao seu ritmo. Eu há bocadinho não referi especificamente, mas nós hoje temos um processo de desenvolvimento de capacidades europeia, ou seja, um processo de desenvolvimento que nos permite fazer já algum planeamento estratégico de defesa, estabelecendo quais são as capacidades que a União Europeia precisa para poder satisfazer as suas necessidades estratégicas, um bocadinho como nós já temos na NATO, mas obviamente numa fase ainda embrionária. Já me referi à revisão coordenada, a revisão coordenada anual de defesa da União Europeia, é uma novidade também, tivemos pela primeira vez isso no segundo semestre de 2020. É preciso dizer que os projetos PESCO, em que Portugal tem estado profundamente envolvido, como sabem, estes projetos PESCO foram criados só em 2017 e, portanto, ainda estamos, se quiser, entre o quarto e o quinto ano, mas o caminho já é significativo. Portugal lidera 2 destes projetos, temos dezenas deles, e também, obviamente, permitem, uma vez mais, sinalizar que, de uma forma mais orgânica, como é a forma europeia, nós estamos a fazer o nosso caminho na geração de capacidades de uma forma muito colaborativa. O Fundo Europeu de Defesa já o referi, eu acho que é um game changer, com toda a clareza. Agora, todos estes instrumentos que estavam a fazer o seu caminho aos poucos, todos eles só farão verdadeiramente sentido se forem organizados através de um pensamento e de um raciocínio estratégico que a bússola estratégica, em princípio, deverá encarregar-se de nos oferecer. E acho que este é um aspecto muito importante. Também não queria deixar aqui de fazer referência a uma novidade, que é uma novidade que eu poderia situar durante o semestre português, porque o regulamento foi aprovado nessa altura, é um processo longamente urdido, mas que eu não podia deixar aqui de referir, que é o chamado Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, que permitirá também passar a ter um fundo, se quiserem, um valor gerido conjuntamente entre o Serviço Europeu de Ação Externa e a Comissão Europeia, que permitirá financiar as operações e missões europeias e as necessidades de equipamento associadas a essas missões. São valores significativos. Eu há bocadinho falava do Fundo Europeu de Defesa. Eu diria que o Fundo Europeu de Defesa e este novo Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, que no fundo é um fundo, terão um efeito combinado a prazo para a União Europeia, que eu diria qualificaria como determinantes para o futuro da União Europeia. Sim. Se pudesse cortar um bocadinho mais a sua intervenção para passar das perguntas e respostas, terá mais 2 minutos para concluir, se puder. Está a dizer para eu acelerar? Sim, exatamente, que é para poder bem. Acabamos às 45 e temos aqui 15 minutos. Muito bem, sim senhor, muito obrigado, bem lembrado. Eu estava a tentar controlar aqui o meu tempo, mas pelos vistos sem sucesso. Eu também não queria deixar aqui de referir, se quiserem, um deliverable da nossa presidência, e que acaba por dizer um bocadinho também sobre o estado em que nos encontramos relativamente à defesa europeia e ao perfil de utilizador
que Portugal tem da defesa europeia, que é o facto de nós termos lançado, eu diria em tempo recorde, dentro da União Europeia, uma missão de treino para Moçambique, obviamente com forte impulso nacional, mas eu também não queria deixar de dizer que esta missão foi lançada num período de tempo, aquilo que é habitual, bastante acelerado, e que decorre um pouco do trabalho que Portugal tinha vindo a fazer no plano bilateral com Moçambique. Eu encaminho para o fim, queria apenas fazer aqui algumas notas finais. Uma é para dizer que, de um ponto de vista de defesa nacional, de política de defesa nacional, nós vemos estes vários processos da União Europeia como fatores de multiplicação daquilo que é a nossa partitura de política de defesa nacional, como, se quiserem, vetor da ação externa do Estado português. A defesa nacional é, também ela na sua ação externa, nomeadamente, um braço da ação externa do Estado português e da política externa portuguesa. E, portanto, o que é curioso na defesa europeia, além dela fazer parte das nossas variáveis fundamentais de trabalho, é que ela tem o poder de multiplicar aquilo que são as nossas valências de sempre. E, portanto, o facto de nós podermos ter uma participação ativa em missões europeias no continente africano permite criar sinapses com a nossa presença mais tradicional e mais clássica, nomeadamente nos países com quem temos relacionamento mais longo e duradouro. Este é um aspecto que eu não queria deixar de valorizar, porque ele, de facto, amplia a largura de banda da nossa política externa e de defesa. Eu gostava também de terminar aqui com, se quiserem, dois desafios que me parecem muito importantes e determinantes para o futuro relativamente à defesa europeia. O primeiro não é muito difícil adivinhar, a relação com os Estados Unidos e a relação com a NATO. E, portanto, eu acho que a União Europeia em geral, a integração europeia e a defesa, por maioria de razão, acaba por se definir muito, se nós repararmos, por aquilo, não tanto aquilo que ela é ou quer ser, mas aquilo que ela não quer ser. E, portanto, nós acabamos por definir o nosso perfil de defesa ao longo dos últimos anos um bocadinho em função dos próprios limites que os Estados estabeleceram em relação a ela. Discussões sobre a famigerada autonomia estratégica, qual deve ser a relação entre a União Europeia e a NATO, são debates que continuam a ser essenciais e que atravessam todo o debate europeu, e este obviamente é uma variável que está muito claramente no nosso radar quando discutimos estes temas. Segundo, e aqui há uma dupla dimensão e com ele termino, nós estamos, enquanto país, nós estamos no princípio de uma curva de aprendizagem relativamente ao impacto da defesa europeia em tudo o que fazemos. Do ponto de vista interno, eu diria com toda a clareza, que não tenho a mínima dúvida, que nós estamos ainda no início da nossa aprendizagem sobre como integrar as dinâmicas de defesa europeia na defesa nacional, nos nossos processos de planeamento, pelas próprias Forças Armadas Portuguesas. É um processo que está em construção, temos feito uma evolução muito rápida, mas há um longo caminho ainda a fazer-se e, portanto, há um amadurecimento a fazer-se em relação a isso. Mas esta curva de aprendizagem também se coloca na relação da defesa europeia com a sociedade civil portuguesa e com a comunidade política portuguesa. Há também aqui um trabalho que nós temos todos que fazer, os decisores políticos, os think tanks, as instituições que muito ativamente o fazem, como a Eurodefense. Eu acho que todos nós temos ainda um papel a fazer na compreensão destas dinâmicas e na sua divulgação, porque quanto melhor o fizermos, mais sustentado e mais legítimo este papel se vai tornar. Não é apenas uma responsabilidade dos decisores políticos. E parava para já por aqui agradecendo desde já a atenção e estou naturalmente à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Paulo Ares, e muito obrigado a ambos pelas intervenções, que já responderam a muitas perguntas dos nossos jovens, mas podia haver neste momento que levantassem a mão ou que
ou que tomassem a palavra, algumas das perguntas que possam haver aqui na lista. Temos cerca de 10, 15 minutos, portanto, respostas rápidas, simples e também perguntas rápidas e simples. Não sei se alguém na plateia tem alguma questão que possa fazer. Não sei. Eu aqui não consigo ver alguma inscrição através do levantar ou assim. Bom, não havendo qualquer tipo de pergunta, eu passaria aqui a fazer uma pergunta da minha parte, para que o debate não esmoreça, mas neste momento ainda aproveitemos os próximos 10 minutos para conversar. Portanto, um dos pontos importantes em relação aos desafios do futuro, na minha perspectiva, e daquilo que é precisamente os movimentos eurocéntricos, o eurocentrismo que vemos na população, especialmente jovem. Mas também um pouco esta visão que há de dois discursos, ou seja, um discurso interno que é, às vezes, contra a União Europeia, contra a Comissão de Projeto Europeu, mas depois o discurso externo, do âmbito da União Europeia, que é sempre temos mais, que a União Europeia seja cada vez mais, e, portanto, todos nós procuramos a União Europeia mais forte no âmbito do debate intergovernamental. Mas como é que poderia fazer o combate a este, ou qual é que seria a mensagem para combatermos este euroceticismo que há no seio da Europa e nesta dualidade de visões? E aproveito também já aqui, vejo que há a mim que tem uma pergunta, portanto passaria a palavra para uma segunda pergunta e depois. Boa tarde, eu não sei se me conseguem ouvir bem. Sim. A minha pergunta, se calhar, vou fazer aqui uma pergunta sobre a PESCO, a Cooperação Estruturada Permanente em Matéria de Defesa. Gostaria de perguntar ao Dr. Paulo qual é que acha que deveria ser aqui o papel dado à Agência Europeia de Defesa na consolidação da cooperação entre os Estados-membros que fazem parte desta cooperação estruturada, até porque há vários autores que defendem que a cooperação estruturada permanente é uma forma de integração diferenciada e, portanto, eu talvez pense que a Agência Europeia de Defesa possa aqui ter um papel de reforço, também de impedir que os projetos se façam em áreas demasiado semelhantes ou haja uma duplicação de esforços e, portanto, queria saber mais ou menos qual é que é o papel. Obrigada. Obrigado. Se calhar conseguir já a palavra. Muito obrigado. Se calhar então começaria muito obrigado pelas perguntas, ao Dr. Miguel Gomes. Eu confesso-lhe que não sei se ouvi rigorosamente bem a sua pergunta, porque eu estou a ouvir muito ao longe. Julgo que, dir-me-á se é isto, se não é, julgo que me estava a fazer a pergunta sobre como é que nós podemos combater este euroceticismo. Eu só não percebi que tipo de euroceticismo é que se referia. Se me pudesse precisar, talvez eu pudesse ser mais satisfatório na minha resposta. Ótimo. Antes de mais, peço que nós vamos fazer um teste ao nosso equipamento de transmissão, e por isso, mas respondendo já diretamente ao Dr. Paulo Lourenço, em relação a esse euroceticismo, é mesmo o euroceticismo da ordem política interna, e até mesmo das sanções anti-União Europeia que surgem, mas que depois, quando há um debate entre os Estados e quando há uma perspectiva da União Europeia, existe sempre uma procura de maior integração, mas parece que há esta dupla visão, ou seja, num âmbito somos europeístas, no outro âmbito, mais interno, existem estes movimentos eurocéticos e que crescem cada vez mais. Terá uma falha na resposta a nível supranacional para com este desafio. Muito obrigado por essa precisão, de facto fiz bem em perguntar e muito obrigado pela sua resposta. De facto eu acho que tem inteiramente razão. Eu acho que nós continuamos a viver no processo europeu um bocadinho sempre na armadilha entre as forças centrípetas e as forças centrífugas, não é? Entre esta tendência para utilizarmos os processos de integração, porque eles obviamente nos interessam, porque percebemos que o bem comum europeu e dos Estados-membros que a compõem está nesse interesse,
e quando temos dificuldades, nomeadamente quando temos dificuldades do ponto de vista político ao nível nacional, acabamos por nos refugiar nesta diabolização da bolha bruxelense, do que se decide em Bruxelas. Eu acho que um bom exemplo disto é esta campanha, a estratégia seguida pela União Europeia e a forma como ela foi executada de aquisição das vacinas durante a pandemia. Conforme se lembrarão, olhando para o histórico, no início tinha havido, aliás, bastava consultar o barómetro e as sondagens que na altura estavam feitas, as populações europeias estavam absolutamente de acordo com a estratégia que tinha sido seguida pela União Europeia e o volume, a atenção que tinha sido dedicado à aquisição das vacinas. E depois, a partir de certa altura, quando começámos a ter dificuldades, lembrar-se-ão, rapidamente começámos a ter, digamos assim, tendências para a deserção, não é? Ou para os Estados-membros dizerem, não, então eu vou comprar vacinas fora ou eu preciso de acautelar isso. Obviamente que, perante uma situação pandémica, eu compreendo o impulso de um chefe de governo de querer assegurar por todas as vias a solução mais eficaz para a sua população. Isso é absolutamente evidente e absolutamente normal. E de facto também é verdade que devemos reconhecer que houve alguns problemas no percurso inicial feito pela Comissão, mas também, conforme se lembrarão, nós estávamos a viver um período absolutamente invulgar e, portanto, era muito difícil que tudo tivesse corrido bem. E hoje, quando nós olhamos para trás, a Europa é verdadeiramente um exemplo nesta matéria, quer do ponto de vista da aquisição e da execução do seu programa de vacinas, de uma forma coordenada, quer em relação àquilo que a União Europeia tem representado em termos de responsabilidades de vacinação no exterior. Eu estou a dar apenas este exemplo, que não é um exemplo rigorosamente de defesa, embora também tenha uma componente de defesa. Aliás, basta ver o papel que as Forças Armadas têm tido, em particular as nossas, no apoio ao esforço coletivo das autoridades nacionais de saúde, mas eu falo deste exemplo porque eu acho que é um exemplo muito claro e até provavelmente fácil de entender para se perceber isso. No caso da defesa europeia, há aqui uma dinâmica particular, é que nós, quando falamos de defesa, nós estamos a falar de áreas sensíveis de soberania. E o projeto de integração europeia sempre prosperou a partir de uma negociação sobre as áreas em que os Estados estavam dispostos a fazer concessões. Foi sempre esse o princípio. Mas a verdade é que a realidade à nossa volta mudou. E, portanto, as circunstâncias que levaram à criação da PESCO, a cooperação estruturada permanente, ou a este sentir de urgência em passarmos a dispor, não apenas como conseguimos em 2016, de uma estratégia global da União Europeia, mas de uma verdadeira bússola estratégica, ou seja, de um verdadeiro conceito estratégico que nos permitisse juntar estes vários processos que de alguma forma faziam o seu caminho sozinhos para, de uma forma coerente, podemos juntar estas peças todas e a União Europeia poder passar a ter de facto capacidade de responder a esta questão essencial, que é assumir cada vez mais as suas responsabilidades de segurança e defesa, que foi uma coisa que começou a tornar-se muito evidente a partir de uma determinada altura, quando se perceberam as vulnerabilidades da União Europeia na resposta a conflitos regionais essenciais, como os do Líbano, a Síria, mas também um bocadinho quando começámos a sentir, por parte da administração americana, um certo tipo de vacilação que de alguma forma tornava essa necessidade mais premente. E, portanto, é evidente que a área da defesa europeia ela tem essa sensibilidade acrescida. E a resposta que eu lhe queria dar é a mesma que, no fundo, diria qualquer outra área, e com a qual, julgo, procurei terminar esta brevíssima apresentação, que é: nós todos temos que fazer mais por este debate. Quando nós olhamos para os barómetros, nós vemos que, de uma forma muito clara, a população portuguesa vê o projeto europeu
como o projeto certo. Há um grande nível de consenso a este respeito. E os últimos dados também nos sugerem que quando se trata de assumir maiores responsabilidades nesta área, uma vez mais também se nota um consenso significativo na população portuguesa sobre isso. Portanto, eu acho que, no que diz respeito a Portugal, eu acho que nós somos até dos países em que se quiser, este consenso é mais claro, o que à partida nos daria mais vantagem para poder estarmos envolvidos neste debate de uma forma mais profunda. Mas eu acho que, como eu dizia, temos um longo caminho a fazer, não é? E da mesma forma que os populismos são hoje, muitas vezes, o resultado de falta de debate e também do facto de nós permitirmos que a má moeda expulse a boa moeda, que o falso debate expulse o bom debate, eu diria que também na defesa europeia nós temos que saber construir esse caso. Portanto, era o que eu lhe responderia em relação à questão que colocou. Em relação à questão colocada pela doutora Ana Davidova, julgo que estou a pronunciar bem o seu nome, acho que a sua questão é uma... Diga. Muito brevemente, em 1 minuto, 2, faça essa intervenção, se possível. Já sei que Sim, é verdade, muito obrigado. Só para dizer que eu acho que a sua pergunta é uma pergunta muito oportuna, porque de facto eu não falei sequer há bocadinho da Agência Europeia de Defesa, mas essa também foi uma das mudanças ocorridas nos últimos anos. A Agência Europeia de Defesa, e digo pela minha própria experiência, a Agência Europeia de Defesa hoje tem de facto um papel real. Ela era essencialmente um tigre de papel, e ela hoje consegue ter de facto esse papel. É um papel que não é um papel fácil, mas é um papel essencial, que é, por um lado, fazer o mapeamento das capacidades europeias, e há bocadinho eu falei do CARD. Pela primeira vez nós tivemos uma revisão das capacidades que permitiu perceber rapidamente que nós temos um cenário muito fragmentado em relação aos sistemas de forças dos países da União Europeia, e a Agência Europeia de Defesa, aos poucos, tem conseguido fazer esse trabalho, como bem dizia, de consolidar aquilo que realmente é do interesse estratégico comum dos Estados-membros. Tem-o feito através de projetos, tem-o feito também, e por isso é que o seu papel não é fácil, nesta articulação entre o alto representante da União Europeia, de que depende, e portanto do Conselho, ou seja, do interesse intergovernamental dos Estados-membros, e da Comissão Europeia, porque hoje o dinheiro está também, em larga medida, Fundo Europeu de Defesa, na Comissão Europeia. E como deve imaginar, Comissão Europeia, Conselho, são duas entidades inteiramente diferentes e que se comportam de forma diferente. E este trabalho de articulação tem sido feito pela Agência Europeia de Defesa, e eu acho que bem feito nos últimos tempos. Nós temos sido um dos países que mais tem, enquanto Estado, procurado empoderar Boa tarde, a Agência Lorena Gonçalves, Europeia de a falar Defesa. por parte da Globo, a empresa de entregas de comida para casa. Eu estou a falar de Sr. Vítor. Julgo já ter respondido E às são questões que que me horas é que se colocaram. calhar posso falar com ele? Obrigado, doutor. E eu, se calhar, o tempo do debate. Muito bem, claro que sim, claro que sim. Vou ligar até essa hora. Muito obrigado. Obrigado, com licença. Nós estamos aqui. Faltam-te 20, mas... Pronto, já está resolvido. O tempo de debate já terminou, mas eu daria também no final aqui ao terceiro bloco para responder mais perguntas. Não, nós respondemos, era mais para apoiar, tem necessidade disso, dizer que estou inteiramente de acordo com a explicação que o Dr. Paulo Lourenço nos deu sobre os problemas relativamente à adesão ao projeto europeu. Concordar com ele, que felizmente Portugal é um Estado mesmo exemplar nesse nível. Agora, eu penso que nós temos de ser cuidadosos quando falamos sobre as percepções, porque a partir de podemos distinguir que, digamos, quase como uma percepção generacional diversificada, ou seja, há os mais velhos que facilmente
compreenderam como este projeto da União Europeia foi a resposta essencial para que na Europa não houvesse guerra jamais. Era o grito dos pais fundadores. Que houvesse hoje o reconhecimento de que foi possível construir a paz, a estabilidade, o desenvolvimento económico e social, conseguir assumir o desenvolvimento de solidariedade, os intercâmbios entre as várias gerações mais jovens. Enfim, há muitos benefícios e que são normalmente mais percebidos pelas gerações mais jovens. Por outro lado, as gerações mais novas são tudo, digamos, os que chegaram agora, digamos, às mesas eleitorais, são tudo influenciados pela crise. E a crise económica e financeira, que provocou desemprego, que elegeu muitas imigrações forçadas, etc., foi, na maior parte dos casos, mal explicada e, como dizia o Paulo Lourenço, é muito fácil, nessas alturas, os governos responsabilizarem Bruxelas e os burocratas europeus por tudo aquilo que de mal acontece no seu país, com o desemprego e por todos os problemas de crise que se vão desenvolver. E isso é muito preocupante, porque, de certo modo, nós estamos perante uma geração que hoje está nos 20, 25 anos, que, de certo modo, adquiriu esta cultura da crise. Podemos falar assim. Temos de estar, sobretudo, muito atentos a isso. E é uma cultura que os leva, porque foram criados neste ambiente de crise, os leva a questionar verdadeiramente os fluxos da Europa. E por isso é que por exemplo, o Paulo Lourenço e nós aqui temos assistido muito nesse objetivo. Este trabalho com os jovens, este processo de sensibilização é fundamental para que eles possam ter uma visão mais ampla do que é verdadeiramente este projeto da União Europeia, um projeto que tem futuro e sobre o qual nós temos de construir o nosso próprio futuro. Temos de acreditar nisso e trabalhar no sentido de tornar melhor, de responder melhor às nossas aspirações e às nossas ambições. Muito obrigado. Eu penso que há algumas perguntas no chat, mas não vão poder ser respondidas. Queria só agradecer aos dois oradores pela participação no debate e agradecer mais uma vez o voto esperançoso de uma Europa cada vez mais forte e está a continuar. Também, no fundo, também agradecer, fazer uma nota final, agradecimento ao Ministério da Defesa Nacional pelo subsídio concedido a esta iniciativa, que nos dotou destes equipamentos de audiovisual que hoje experimentamos e, portanto, pedimos de alguma forma desculpa se houve algum problema na parte do som, mas não sei se o Dr. Paulo Lourenço queria dar alguma consideração final. Muito obrigado. Se me permitisse, queria só aproveitar, enfim, antes de mais, agradecer uma vez mais o convite e dizer, como eu há pouco dizia, com toda a sinceridade, este foi talvez um webinar um bocadinho curto, mas eu renovo aqui a minha disponibilidade para poder voltar a estas tertúlias, se Eurodefense jovem assim o entender, porque eu tenho todo o interesse em fazê-lo. Eu, como dizia há bocadinho, esta é matéria que vai envolver um esforço quase que de educação, e eu falo de nós próprios também aqui no Universo da Defesa Nacional, e por isso queria que soubessem que estamos muito disponíveis para o efeito. Julgo que os pontos que o Sr. Professor Dr. Figueiredo Lopes estava a fazer subscrevo-os completamente, acho que tem inteira razão, e eu acrescentaria talvez e concluiria talvez aqui com este ponto e meio, que é, eu acho que não se vai conseguir fazer um debate esclarecido sobre defesa europeia se não conseguirmos o mesmo nível de apropriação do mesmo debate sobre defesa nacional. Não é possível termos um debate sobre defesa europeia sem que haja um compromisso, um debate claro, um conhecimento claro sobre o que é defesa nacional. Uma coisa não é possível sem outra, e eu julgo que isso por isso julgo eu, nós aqui na DGPDN assumimos isto como um compromisso
de forma inteira e de forma plena, e esse compromisso levamos-lo muito a sério. Eu dou aqui 2 exemplos, uma vez que estamos com uma audiência de jovens, para dizer que nós lançámos um programa de estágios curriculares na Direção-Geral de Política de Defesa Nacional, que tem sido, em relação ao qual temos tido uma experiência muito interessante, e portanto esta total abertura para podermos ter aqui estágios profissionais, curriculares ou de outro tipo, através de protocolos com instituições académicas. Fazemos-lo sistematicamente agora. E o outro, para dizer que levamos isto ainda a um outro nível, que é a DGPDN tem redes sociais, tem contas nas redes sociais, e eu diria que o seu principal objetivo nessas contas, nomeadamente na conta Twitter, que tem tido surpreendente resposta, é justamente a de fazer este caso, de fazer este debate, fazer este esclarecimento, não só naturalmente sobre as questões da defesa europeia, mas de uma forma geral sobre as grandes questões da defesa nacional, procurando explicar para uma audiência mais alargada e para um público mais alargado, e não apenas para uma comunidade mais reservada que acompanha estes assuntos, quais são os temas essenciais e porque é que eles nos devem interessar. Se estamos ou não estamos a ser inteiramente sucedidos, deixo essa resposta para quem nos acompanha, mas eu não queria deixar também de os convidar a participar ou com estágios ou acompanhando as nossas redes sociais. Talvez assim nós consigamos, de uma forma talvez um bocadinho mais simples, levar estas questões que às vezes são um bocadinho técnicas, e eu reconheço aqui ou ali aborrecidas, um bocadinho mais de claridade. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Paulo. Subscrevo o convite que visitem as redes sociais da Direção da Política Nacional, ou com quem iremos certamente colaborar mais vezes, o diretor, e agradeço mais uma vez a todos os que estiveram presentes e daria por terminar a sessão e lançando um apelo que continuem a seguir a nossa estrutura. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado.